Amém? Graças a Deus. Se você tem uma Bíblia, vamos ler aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, do versículo 21 e 22. Está dando para vocês lerem aí? Está muito pequena a letra? Tá bom? Ou vocês preferem que coloque outra letra? Está dando para ler, não está? Então vamos ler, porque eu estou conseguindo ler daqui. Quando um homem valente, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais valente o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. Amém? Essa palavra despojo significa os bens que a pessoa tem, são reconquistados, né? E são realmente divididos. Amém? Podemos assentar. Eu quero conversar com vocês desta noite dentro da palavra de Deus. Vejam bem, quando o Senhor Jesus Cristo andou aqui na terra, isso aí há 2000 anos atrás, se tem conhecimento pela palavra que a presença dele não só intimidava, mas assustava as pessoas religiosas daquela época, porque havia em Jesus uma autoridade tão grande que ele, quando estava em um determinado lugar, o mal nunca prevalecia, as forças malignas nunca resistiam por conta da presença dele que estava ali. E um dia ele estava em um determinado lugar, e lá nesse lugar que ele estava, tinha muitos religiosos. Os fariseus estavam presentes, que era o pessoal que fazia parte de uma das religiões da época. E eles estavam presentes ali, e quando eles estavam em um determinado lugar, eles sempre ficavam prestando atenção nas coisas que Jesus fazia e nas coisas que Jesus falava. Se Jesus fazia qualquer coisa que de repente chamava a atenção, impactava as pessoas, na mesma hora eles tentavam desconstruir esse efeito que realmente acontecia na vida das pessoas, falando qualquer coisa de uma forma depreciativa ou tentando reprovar aquilo que Jesus fazia, para tentar simplesmente não deixar que as pessoas começassem a dar muito crédito às coisas que Jesus falava. E eles estavam perto de Jesus, e de repente Jesus viu uma pessoa com um problema. E essa pessoa que ele viu com problema, ela era surda e muda. Jesus olhou para essa pessoa, e na mesma hora que Jesus olhou para essa pessoa, ele percebeu que aquilo que estava acontecendo na vida daquela pessoa era uma opressão maligna. Aquele problema não era um problema comum, era um problema espiritual. Jesus percebeu isso. E quando Jesus percebeu, Jesus se aproximou desse rapaz, que era mudo e surdo, e diz a palavra de Deus que deu uma ordem. Ordenou que aquele espírito mudo e surdo saísse do rapaz. Jesus, simplesmente com a autoridade que tinha, diz a palavra de Deus nos versos mais acima, que Jesus expulsou aquela ação maligna, pediu para sair da vida do rapaz. E diz a palavra que na mesma hora que Jesus deu aquela autoridade, ou seja, deu aquela ordem, o rapaz que estava totalmente oprimido e que estava na verdade sob ataque maligno, porque aquilo era uma ação maligna na vida dele, pelo que Jesus falou, na mesma hora o rapaz começou a falar. Começou a falar, ficou totalmente livre daquele impedimento físico que ele tinha. E aquilo então impactou as pessoas que estavam ali, que começaram a dar glória a Deus, exatamente por aquilo que viram. Mas os fariseus ficaram incomodados com aquilo. Eles olharam aquilo e viram que aquilo de alguma forma impactou as pessoas que estavam ali. Deu credibilidade para Jesus. Mostrou que Jesus tinha autoridade sobre o mal. E eles, preocupados com aquilo, começaram a falar contra. Começaram a tentar desconstruir aquilo que de repente começou a ser construído na mente daquelas pessoas que estavam ali. Eles disseram: olha, ele não é de Deus não. Essa autoridade que ele tem não é de Deus. Os fariseus começaram a falar. Não é de Deus que isso aconteceu aqui. Eu quero dizer para vocês, os religiosos começaram a falar, que o que está agindo na vida dele
é uma outra entidade que está com ele. Ele expulsou aqui o demônio desse rapaz, mas porque ele está com uma entidade muito mais forte. E essa entidade mais forte que está com ele, foi que repreendeu e fez o rapaz mudo e surdo ouvir e mudo falar. E a entidade que está com ele, é uma entidade, eles deram um nome, talvez para tentar fazer a cabeça das pessoas. É o Beelzebu que está com ele. Quem era Beelzebu? Ou quem é Beelzebu? É uma entidade, o príncipe dos demônios, que o nome significa Deus das moscas. Esse é o significado. Talvez tenha alguma foto dele aí. Deus das moscas, uma entidade. Jesus parou, olhou e disse: olha, gente, vocês estão enganados, disse Jesus. Se eu estou expulsando demônios pelo poder do maligno, os filhos de vocês expulsam através então do mesmo poder, disse Jesus. E Jesus foi e disse: olha, eu quero revelar para vocês uma coisa. Todo reino que se divide, ele não resiste, ele cai, ele quebra, disse Jesus. Assim como o reino que está dividido e que fica lutando contra si mesmo, não resiste, da mesma forma também a casa dividida, disse Jesus. A casa que está dividida, ou uma família que está totalmente dividida, que brigam entre si, que não se entendem, que não se compreendem, que se opõem, disse Jesus, ela também não resiste, essa casa. Essa casa vai cair, disse Jesus. E eu quero dizer para vocês que uma coisa que o diabo não faz é lutar contra ele mesmo. Ele tem o reino dele, ele jamais se divide, ele é unido. Eles são unidos. E é verdade mesmo. O reino maligno é unido. Às vezes quem são divididos somos nós. Às vezes a igreja é dividida, às vezes a casa é dividida, às vezes a família é dividida. Por quê? Porque o próprio inimigo tenta fazer isso, criar divisão na tua casa, criar divisão na igreja, criar divisão entre as pessoas, exatamente com o propósito de enfraquecê-las, porque Jesus disse que nada dividido subsiste. E ele conhece exatamente esse poder de ação da divisão dentro de uma casa, no meio de uma família, ou no meio de uma igreja, ou de uma comunidade, porque ele sabe que quando ele consegue criar desentendimento, criar divisões, fazer com que cada um vá para um lado e que as pessoas não estejam juntas e unidas para se fortalecerem, ele sabe que realmente o ambiente, ou o grupo, ou a família não consegue resistir. Então ele promove essa divisão. Foi o que falou Jesus. E depois que ele falou isso, ele disse essas palavras: olha, quando o valente bem armado toma conta da casa, aquilo que eu li para vocês, ele procura se armar até os dentes, para ter domínio. Isso ele falava sobre Satanás. Ele faz de tudo, ele se arma e toma conta da casa. Para ele poder sair, ele só sai se vier um mais valente do que ele, disse Jesus. Quando Jesus falou isso, Jesus queria dizer: olha, o inimigo não se divide. Ele saiu porque chegou alguém mais forte do que ele. Diga glória a Deus. E quando essa pessoa mais forte chega até a casa, coloca ele para fora, tira as armas e a armadura que ele confiava, e pega os bens que ele está controlando e toma dele, porque chegou o mais forte, disse Jesus. E Jesus, quando disse isso nessa parábola, ele estava mostrando àquelas pessoas que estavam ali o poder que ele tem, mostrando para aquelas pessoas que o poder do inimigo pode ser forte, pode assustar, pode amedrontar, mas que o poder dele é maior para poder desfazer toda e qualquer obra maligna, porque ele, por ser Deus, tem autoridade para destruir e para desfazer tudo aquilo que o inimigo tenta fazer nas nossas vidas, na nossa casa, no meio da nossa família. Quem tem poder para desconstruir, para destruir e para libertar se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Tem um verso que diz:
é exatamente essa autoridade que Jesus tem. Que Ele é o que promove a nossa libertação. Aí você para e diz, mas como é que o inimigo pode entrar numa casa? Jesus, quando falou na casa, Ele não se referia só a uma casa física, uma construção, mas Ele se referia a nós, a nossa vida. Quando é que Ele entra, seja numa casa, seja na vida de uma pessoa, como é que Ele entra para poder dominar? Através das brechas que nós podemos dar. Ele não entra se não houver legalidade. Ele espera a oportunidade de nós abrirmos qualquer brecha que seja possível a entrada dele, para ele poder exercer domínio e controlar, seja a vida, ou até mesmo influenciar uma casa e agir no meio de uma família. Aí você para e diz, mas quais são essas brechas? São muitas. Por isso que a gente tem que estar constantemente se confessando para Jesus. As brechas são dadas. E essas brechas que às vezes nós damos, dá legalidade para que ele venha e reclame direitos de tentar controlar a vida de uma pessoa, ou sabe, agir dentro de uma casa de uma pessoa. Por exemplo, dentro da nossa casa, o que é que pode dar acesso a esse controle? Muitas coisas. Às vezes as brigas constantes, a falta de entendimento, a falta de união, abre brechas. Às vezes as pessoas vivem numa casa e eles vivem ali, parece que brigando o tempo todo, e dependendo dessas brigas que acontecem, as pessoas falam coisas que dá cada brecha para que o inimigo realmente se faça presente ali. Quando Jesus entra na tua casa, que você pede para Jesus entrar na tua casa, com certeza ele vai lá. Mas às vezes ele chega na nossa casa e descobre, por exemplo, que o ambiente não é favorável para a presença dele. Porque quando você pede para Jesus ir até a sua casa, ele vai, uma das coisas que você tem que ter por conta da presença de Deus ali é a reverência. Saber que a presença do Senhor está na tua casa, e se você tem certeza que isso está acontecendo, claro que você vai ter reverência. Imagine você, se você visse Jesus lá dentro da tua casa, você ia ficar tão bonzinho, porque quando nós sabemos que temos uma visita na nossa casa, geralmente a gente não passa para as pessoas que nos visitam a realidade da convivência, daquilo que existe dentro da própria casa. Todo mundo fica educado, todo mundo fica bonzinho, porque tem uma visita. Não é isso? Os meninos ficam educados. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma visita. Mas às vezes a gente pede para Jesus ir para a nossa casa, a gente pede de uma forma e não pensa de que se você está pedindo, ele vai. E se ele estiver lá, essa reverência é necessária. A Bíblia diz uma coisa interessante. Um dia, a arca de Deus, que representa a presença de Deus, foi para a casa de Obed-Edom, diz a Bíblia. Quando a arca chegou na casa dele, que ele sabia que a arca estava ali, ela já tinha vindo da casa de uma outra pessoa. Na casa onde essa arca estava, a família dessa pessoa não foi abençoada. Mas quando chegou na casa do Obed-Edom, por conta da arca que ficou algumas semanas na casa dele, ele teve o maior cuidado, ele tinha a maior reverência, porque ele sabia que a presença de Deus estava ali. E a Bíblia diz que ele cresceu, que ele prosperou, que ele foi grandemente abençoado. Por quê? Porque ele teve reverência pela presença de Deus. Mas às vezes, nós estamos pedindo para Jesus ir na nossa casa, e quando ele chega lá, o que é que ele presencia? Brigas, falta de respeito de um para com o outro. Tem gente que extrapola. Imagina Jesus chegando numa casa em que as pessoas falam palavrão por qualquer coisa. Como é que ele se sente quando ele chega lá? Chega numa casa em que as pessoas brigam por qualquer coisa.
Que o pessoal é todo estressado, descontrolado, qualquer coisa estoura, bate boca. Como ele deve ficar exatamente por conta disso? Tem pessoas que dentro de casa chamam mais o nome do diabo do que o nome de Deus. E depois vem para a igreja e diz: Senhor, abençoa a minha casa. Ele vai lá e não consegue ficar lá. Porque o ambiente muitas vezes é um ambiente de contenda, um ambiente de agressões, um ambiente que invoca mais a presença do outro lado do que a própria presença de Deus. Aí depois a pessoa começa a pensar e a dizer: eu não sei por que minha casa não é abençoada. Eu não sei por que minha família não é abençoada. Por causa das brechas que a pessoa está dando dentro da sua própria casa, que no lugar de trazer a presença de Deus, traz a presença do maligno. Essas coisas sempre atraem o maligno, o negativo. Outra coisa que atrai muito para dentro da casa da gente é as músicas que a gente deixa tocar dentro da nossa casa. Tem música que são pontos que invocam a presença. Vocês estão entendendo? Não é qualquer música, mas tem música que tem realmente o objetivo de trazer a presença de algo, porque é um ponto que chama. Se você realmente quer determinadas presenças, que determinadas canções que são considerados verdadeiros pontos que chamam a entidade e venha para a sua casa, cante. É um direito que todo mundo tem de querer espiritualmente dentro da sua casa, quem quer que esteja. Mas se você quer Deus, você não pode cantar nada que invoque uma presença que não seja a presença de Deus. Essa semana eu acho que passou, não sei se vocês viram na internet, um dos líderes de uma escola de samba falando e dizendo exatamente o significado do batuque. Quem viu na internet? Levante a mão. Vocês viram o que ele falou? O que é que atrai? O que é que atrai exatamente aquelas músicas e o batuque? O que é que traz para dentro da sua... qual é o sentido de tudo aquilo? Claro, cada religião tem a sua forma de invocar o seu Deus. Você vai em determinadas religiões, está lá, as pessoas fazem o batuque, tocam, cantam e invocam exatamente o quê? A presença daquilo que eles acreditam, e é um direito que cada um tem. Se você vai para uma igreja, as pessoas fazem o quê? Elas cantam, também batem tudo e fazem uma canção, invocando quem? Invocando Deus. Não é isso que a gente faz aqui todo culto? A gente não se reúne, primeiro não canta, não invoca a presença de Deus através do louvor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se tu achar esse verso que fala que Deus habita no louvor, fale isso aí. Se Deus habita no meio dos louvores, sem dúvida alguma deve ser muito bom você poder colocar louvor dentro da sua casa. Porque a Bíblia diz isso. Assim como para Deus nós cantamos, para poder invocar a sua presença e o seu poder em nosso meio, existem músicas que têm realmente o sentido de invocar outras entidades, outros deuses que não são o Deus da Bíblia. Aí você começa a invocar essas coisas, a cantar determinadas coisas, sem saber que de repente a canção que você canta é uma canção de invocação. Às vezes a presença de seres com quem você não quer andar, com quem você não quer relacionamento, mas você inadvertidamente canta, e quando você canta, você invoca a presença daquilo ali. E essa pessoa que falou, eu achei interessante ele falando sobre isso. Apareceu tanta coisa durante o carnaval, pessoas sendo possessas por entidades, pessoas que no meio realmente começaram a receber entidades. Claro, tentar dizer para você que isso é um ambiente que Deus está presente, eu duvido. Claro que Ele não está presente. E diz a palavra de Deus que essas coisas
são coisas que facilitam a presença maligna. Outra coisa que facilita a presença maligna. Achou o verso? Olha o que diz. Porém, o quê? Tu és santos, o que habitas entre os louvores de Israel. Diga a glória a Deus. Ele habita no meio dos louvores. Sabe? Então, quando você... Eu não estou dizendo que é toda música, para ficar claro. Tem música que é bonita, que tem uma letra bonita, que fala de amor, que tem coisas maravilhosas. Mas tem músicas que você sabe que não é para isso. Que faz menção a determinados seres, a determinada entidade. Eu não vou falar aqui para algumas delas, porque eu acho que é melhor nem falar. Hoje em dia a gente fica praticamente proibido de falar as coisas, que tudo pode parecer que você está com preconceito, e eu não estou falando de religião, eu estou falando sobre o que diz a Bíblia. Então vejam bem, aí vem essas ações. E na vida da gente, o que é que chama? Ódio. Está com o coração cheio de ódio, é uma brecha. Quando você está incapaz de perdoar, é uma brecha. Quando você sente inveja e raiva de alguém, é uma brecha. Abre precedente. Aí o inimigo vem e toma posse, disse o Senhor Jesus. E aí, como é que pode colocar ele para fora? Só chamando aquele que é maior do que os demônios. Diga glória a Deus. Porque se esse que é o maior, que diz a Bíblia, que deve estar em nós, ele é mais forte, disse o Senhor Jesus aqui. Tem um verso que diz uma coisa: maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra de Deus. Se Jesus estiver de fato no meu coração, ele é maior do que qualquer outra presença maligna. A presença dele simplesmente protege a minha vida. Se ele está em mim, as forças malignas que dominam o mundo não vão ter espaço na minha vida, ainda que queiram, não tem, porque a presença dele inibe a presença de qualquer ser espiritual. Por isso que a Bíblia fala isso aí, ó. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o quê? Do que o que está no mundo. O que está no mundo é o maligno, porque a Bíblia diz assim mesmo: o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O mundo jaz no maligno. E João está dizendo aí que maior é aquele que vai estar dentro de você, se ele estiver dentro de você. Se você fazer questão de que ele esteja em você. Porque quando você faz questão que ele esteja em você, nenhuma arma forjada prevalece contra você. Os ataques do inimigo são neutralizados pela presença de Jesus na sua vida. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, que procura viver essa vida com Ele, toda e qualquer seta maligna, a Bíblia diz que são neutralizadas, que pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, que praga nenhuma chega na tua casa. Por quê? Porque não existe blindagem e proteção maior do que o do Deus da Bíblia, do que do Senhor Jesus, que a Bíblia chama de esconderijo do Altíssimo. Esconde você para que o mal não prevaleça. Diga glória a Deus. Mas é preciso estar envolvido com Jesus de verdade. É a Bíblia que diz isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansa. Ele fica descansado. Porque nada, feitiçaria não pega nele, a ação da inveja não atinge ele, nada atinge. Por quê? Porque ele está blindado pelo esconderijo de Deus, pelo fato de estar de fato comprometido com Deus Todo-Poderoso. Mas para se comprometer com Deus Todo-Poderoso, eu tenho que dizer não para muitas coisas que ele realmente reprova. É o único jeito. Aí ele vem, se compromete com você, entra na sua vida e passa a ter sobre você a promessa que é a promessa dele, a promessa de proteção. E era isso que Jesus disse: olha, o inimigo que está lá naquela casa, ele pode ser forte, ele pode ser valente.
Foi o que nós lemos. Mas vem um mais valente do que ele. E coloca ele para fora. Diga glória a Deus. Vamos ler de novo o verso lá. Está aqui. Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Tira tudo e coloca ele para fora. Diga glória a Deus. Então, irmãos, terminando essa minha pregação, só Jesus é capaz de nos libertar. A gente vai prestando atenção na maneira como Deus age e como Ele nos orienta a agirmos, e através então dessa percepção, a gente vai fechando as brechas. Diga glória a Deus. A gente vai fechando as brechas da vida da gente, a gente vai fechando as brechas que às vezes são criadas na família da gente. Brechas criadas através, como eu falei para você, palavrões, bebedeiras e tanta outra coisa que abre brecha. Vocês estão entendendo? Principalmente o descontrole nessa situação. Você pode ver, por exemplo, que nos ambientes que não são espirituais, isso aí é normal. Fazer uma série de coisas, mas para quem quer a proteção de Deus, sem essas coisas que não são normais. É uma escolha que você faz, da maneira com quem você quer andar. E se você quer andar com Deus, e quer que Deus ande com você, e quer que Jesus seja a sua proteção, é bom observar essas coisas que eu estou falando para vocês. Tenha percepção. Que Deus dê para você o discernimento. Quando você quiser ficar brabo, você pede ajuda para Deus, para não extrapolar. Ficar com raiva, todo mundo fica. Qualquer um de nós ficamos. Mas o problema é extrapolar e chegar e criar situações que só geram dificuldade para nós e que o inimigo vai usar como um instrumento para tentar dificultar a vida da gente. E quando a gente percebe que a gente dá muita brecha numa determinada área da nossa vida, a gente começa a orar e a pedir: Senhor, me ajuda a fechar essas brechas aqui. Diga glória a Deus. Aí você vai fechando as brechas, fechando as brechas, fechando as brechas. Quando vê, o inimigo não tem mais acesso, porque você pediu ajuda para Deus. Deus te ajudou a quê? A fechar as frestas, as brechas que possa ter de repente na sua vida. Aí quando você faz assim, você encontra a libertação. Por isso que Jesus disse o quê? Lá em João: e conhecereis o quê? E a verdade o quê? Vos libertará. Você só se liberta com a verdade, e a verdade é Jesus e seus ensinamentos. Quando você conhece essa verdade, que você se envolve com ela e permite que essa verdade tenha influência na sua vida, nas suas ações, nas suas atitudes, você encontra a verdadeira libertação. Amém? Que Deus te abençoe.